Aqui com o Guilherme Russo e na sequência a gente traz outros recortes. Guilherme, essa pesquisa de vocês, ouviu 2.004 pessoas entre os dias 2 e 5 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%. Então, reitero aqui que nós estamos, para analisar o resultado dessas pesquisas, nós estamos com o diretor de inteligência da Quest. Todos os cenários de segundo turno trazem Lula como vencedor. Mas isso significa que as pessoas estão muito confiantes no presidente da República? Ou é mais esse adversário entre tu e tu? Acho que é melhor ficar com o que está aqui mesmo. É mais sobre amor ou sobre rejeição, Guilherme? Bem-vindo. Prazer estar aqui. Elisa, esses resultados mostram um retrato de que a parte da esquerda, os apoiadores do presidente Lula, estão muito dispostos a votar nele em todos os cenários de segundo turno. Independente se a gente está olhando contra Jair Bolsonaro, que hoje é inelegível, mas contra Michele, contra Tarcísio, a gente vê muita estabilidade no cenário de segundo turno, independente do candidato para o Lula. O que a gente vê é a variação nos nomes dos possíveis competidores, adversários de Lula no segundo turno. Lula leva vantagem contra todos, o que mostra essa força que ele tem hoje num possível segundo turno contra os nomes da direita e mostra também uma descoordenação da direita. Nenhum dos nomes tem despontado. A gente tem até visto a direita cair ao longo do tempo, o que é fruto do momento, essa melhora na aprovação, esse momento pior para a direita. Agora, a resposta para a sua pergunta isso é muito mais sobre amor, sobre os eleitores do Lula, que estão voltando. Eles voltaram em 2022 e por um tempo estavam meio desanimados. Em maio era um momento muito ruim para o governo. Por causa de medidas do governo. Medidas do governo. A gente viu o Pix no começo, aquela questão dos impostos, do Nicolas, lá em janeiro. Sim. A gente viu a INSS, que agora a CPMI está voltando a ganhar repercussão. Mas vamos lembrar que as notícias foram muito negativas. Inflação estava muito alta. Então a gente viveu um primeiro semestre muito difícil para o governo. E agora a gente teve uma série de mudanças, as notícias ficaram muito mais positivas para o governo desde o tarifaço. Ainda teve uma melhora na inflação e agora tem até um afago do próprio presidente Trump, americano, para o Lula. Então mudou um pouco esse cenário e os lulistas voltaram. Os lulistas estão a fim de votar no Lula, enquanto a direita continua descoordenada, com diferentes nomes, que não tem ganhado tanto espaço no olhar do eleitor hoje, como a pesquisa está mostrando. Eu estou te ouvindo, Guilherme Russo, e ao mesmo tempo recebendo aqui uma informação, puxa vida, muito importante. Dúvida, eu vou falar com o meu editor-chefe aqui em voz alta. Tá bom, eu sigo aqui com a Clarissa Oliveira. Gente, se o computador falasse, ter tanta notícia que a gente vai contar para vocês. Clarissa, por favor, vem para a conversa com o Guilherme Russo. Guilherme, muito bem-vindo, sempre um prazer estar com você. Eu gostaria de olhar um pouco para essa direita, como você falou. Algumas coisas me chamaram bastante atenção. Primeiro, esse desempenho parecido de Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, duas figuras com perfis tão diferentes, demonstram aí um potencial semelhante para eventualmente herdarem aí o capital político de Jair Bolsonaro. Só que eu percebo também nos cenários em que há Tarcísio de Freitas que a tal da consolidação da direita parece não impactar tanto assim. A gente tem Tarcísio de Freitas com 18% no cenário onde há vários outros candidatos, ali citando especificamente Ronaldo Caiado e Romeu Zema. E quando a gente tem o cenário sem essas candidaturas também no campo da direita, ele fica com 19%, ou seja, só uma pequena oscilação, com a sensação de que esses votos de outros setores da direita não migram para Tarcísio. Na sua avaliação, essa condição enfraquece aquela ideia de que se a direita não se juntar, ela fica muito mais frágil? A gente tem a possibilidade de fazer essa leitura? Talvez uma candidatura de Tarcísio com a direita dividida, ou de Michele com a direita dividida, poderia até criar uma somatória de forças da direita contra o presidente Lula ou não? Vou colocar esse espelhamento, inclusive, tá? Que a Clarissa justamente citou, junto com o Guilherme Russo. Pronto, para a gente acompanhar aqui enquanto você conta para a gente. Guilherme. Larissa, sua pergunta é ótima, porque a grande pergunta que a gente tem hoje, para o cenário eleitoral está muito mais na direita do que na esquerda. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente teve uma eleição muito próxima em 2022, 51-49 de Lula-Bolsonaro. Então a pergunta é, quem recebe, quem herda esses votos do Bolsonaro em 2026?
E essa disputa ela é muito interessante, porque a gente sempre testa os nomes da Michelle, do Eduardo, né, sobrenome Bolsonaro, e a gente testa também dos governadores, do Tarcísio aqui em São Paulo, mas também do Romeu Zema, do Caiado, do Ratinho Júnior. E essa pergunta se a gente vai conseguir uma coordenação da direita ou se a direita vai estar dividida é uma pergunta super importante. Por quê? Porque a gente sabe que o Lula deve ir ao segundo turno. E a segunda vaga fica na expectativa. Será um sobrenome Bolsonaro contra algum nome, né, os governadores, ou vai, na verdade, haver uma coordenação de um apoio do Jair Bolsonaro para um dos governadores. O que o resultado mostra? Que a Michelle hoje é quem tem o melhor dos resultados, tá? Então isso é muito claro, né? Além, claro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível. Então a Michelle tem o melhor resultado nessa comparação de cenários. Sinal do peso do sobrenome ainda, né? E uma baixa rejeição comparado, especialmente ao filho Eduardo Bolsonaro. Então, né, nesses sobrenomes do Bolsonaro, a Michelle vai melhor do que os outros nomes. Mas quando a gente olha entre os governadores, o Tarcísio tem uma grande vantagem, ele fica um pouco atrás da Michelle e tem um cenário que é muito discutido, mas e se a direita se dividir? Se o Eduardo Bolsonaro sair candidato e se o Tarcísio também for candidato, como é que fica esse cenário? O que a gente mostra é que a direita se divide e os resultados são muito próximos. Aqui a gente está vendo, esse é um cenário, na verdade, só o Tarcísio, né? De primeiro turno, mas tem um cenário aqui um pouquinho para frente que a gente mostra que Para baixo aqui? Para baixo, isso. Perfeito. Obrigado, Elisa. Maravilhoso. Ou você vai falando, eu vou aqui. E se você puder, só ir mais um cenário, que é aqui é com o Eduardo 5. Bolsonaro, o cenário 5 é com Tarcísio e Eduardo Bolsonaro. Olha só como eles ficam próximos. Que a Clarice estava fazendo referência. Por que ele é tão importante? Porque a gente tem os dois nomes com alta viabilidade, mas dois nomes que estão muito próximos no cenário eleitoral, né? 19 contra 17. Por que isso é tão importante? Porque hoje, se a direita, né, mais bolsonarista tiver o Eduardo como candidato e o Tarcísio na direita mais moderada, o que a gente vê é que a gente não sabe quem iria para o segundo turno hoje. Então a gente continua com uma questão de que mesmo as elites políticas, os líderes de partidos, ainda não têm certeza em qual caminho seguir por conta desse resultado. Nós temos então no site da CNN Brasil todos esses recortes. Tem uma matéria que faz todas as projeções de segundo turno. Essa ao qual nos referimos, e a Clarissa traz o embasamento da pergunta, são vários cenários hipotéticos de primeiro turno. Alguns com Jair Bolsonaro, outros sem, com Eduardo, com Michelle, com tais governadores. E a Isabel Mega vem para a conversa também, enquanto a gente está aqui passeando por todas essas possibilidades, hein, Bel? É um tubo de ensaio de 2026, hein, Isabel Mega? Pois é, agora finalmente com um marco de um ano, né, até as eleições, chegou este marco que a gente fala dessas eleições, parece que desde 2022, né, Guilherme? Bom ter você por aqui, bom dia. Ouvindo vocês, eu faço aí uma menção também só para complementar ao fato de que lá naquele fatídico maio de 2025, que parece tão distante, Tarcísio estava num segundo turno, cenário de segundo turno com Lula, com 40%, Lula com 41%. Então, olha só como esse cenário teve uma mudança bastante significativa, olhando para o retrato do hoje, né? Lula aparece com 45%, Tarcísio com 33%. Só para a gente fechar esse ponto da direita. Mas eu queria te ouvir sobre uma observação que eu fiz nos cenários de primeiro turno, aqueles cenários em que a gente não tem, por exemplo, Ciro Gomes, o presidente Lula salta para mais de 40%. O Ciro Gomes deve ser uma pedra no sapato para a esquerda. Queria ter sua avaliação sobre isso, Guilherme. Primeiro, Isabel, queria te agradecer por lembrar essa série histórica, né? As pesquisas de NeoQuest ocorrem todos os meses, isso permite a gente ver essa evolução. E em maio, de novo, foi um momento muito ruim do governo, onde a gente via cenário de empate técnico entre Lula e Tarcísio, Lula e outros candidatos, Jair Bolsonaro, Michelle. Então, era um momento muito diferente que a gente está vivendo hoje, da direita mais fraca. Agora, o Ciro Gomes é um personagem muito interessante na pesquisa, porque ele, no segundo turno, tem a menor diferença para o Lula. Mas no primeiro turno ele não necessariamente vai tão bem, ele não é tão competitivo como os nomes Bolsonaro ou Tarcísio. O que está acontecendo aqui? A questão é que o Ciro ele tem ali em torno de 10% dos votos e o Ciro rouba um pouco de votos do Lula.
né? Vamos lembrar, o histórico do Ciro ele ainda está no PDT, ele vem de uma posição mais de esquerda, agora se movendo um pouco mais à direita, mas o Ciro no segundo turno, ele acaba roubando parte de votos do Lula. Então, ele vai muito bem, né, comparativamente, ele é mais competitivo com o Lula no segundo turno, ainda que no primeiro turno, ele é muito estável, ele sempre fica com 10% daquele eleitorado que sempre vota no Ciro e roubando um pouco do Lula. Então, se o Ciro não for candidato, porque a gente sabe que o Lula deve ter uma melhora nesse cenário de intenção de voto, enquanto no segundo turno ele sempre se mostra bastante competitivo por roubar um pouco de voto do Lula e receber esse voto antipetista, esse voto da direita que votaria em Ciro num cenário contra Lula. Guilherme Russo, sensacional você vir aqui pessoalmente. A gente gostaria de ficar até meio-dia falando só disso, mas o que nós temos, uma notícia que acabou de chegar, deixa eu só agradecer. Guilherme, muito obrigada pela gentileza, tá? Foi um prazer, obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Isabel Mega, Clarissa Oliveira.